Sim, Antônio, tu ia falar aí da vigia. Tu viu uma bandeira da vigia aí? A bandeira da vigia Tem lá o tem ramo de café. Peraí, eu te falar. O ramo de café, cocar, a flecha, uns barcos. Só, né? uma vigilenga. E o fundo vermelho, Sim. né? No O que, losango que branco. é que significa tudo isso aí? Vamos lá. É café, o ramo de café, porque no Brasil foi o primeiro local onde foi plantado as mudas de café, as primeiras mudas de café, né? Foi em vigia. E vigia, família Palheta, Força, né? Veio da onde esse café? O café ele não é originário daqui, se não me engano, é da Ásia. Se não me Da engano. Ásia. E aí foi o projeto da agroindústria do café, né? No Brasil. Aí os engenhos também do açúcar, depois também as plantações de café. Tem os ciclos, né? Tem o ciclo do café, tem o ciclo do açúcar, tem a mineração. Mas isso Aí aí começou não quer dizer que... Começou na Não quer vigia, né? dizer, o café é assim, na vigia. Tudo é na vigia, né, cara? Como dizia Começa, né? Ondas, né? Tudo é na vigia. Tudo em primeiro lugar é vigia. Mas aí o cocá devido, aí a flecha, o arco devido O dia mais velho que Belém. a uma aldeia dos Uruitá, né? Que era Porque na verdade vigia era uma aldeia, é né? uma aldeia A beira dos do rio. Uruitás. Por isso que tem o nome do clube Uruitá, né? Então quando, de acordo com a historiografia não, de acordo com o que foi passado na história a respeito de vigia teria sido encontrada aí pelos portugueses, por Francisco de Caldeira Castelo Branco, em 6 de janeiro de 616. 6 de janeiro, né? Mas a E documentação... tem essa questão que a gente não comentou tem uma ainda agora. documentação oficial que... Essa questão aí das datas. não tem uma documentação oficial que reporte a esse fato, né? A documentação mesmo a respeito da vigia oficial que foi encontrada recentemente em Portugal, pelo historiador Paulo Cordeiro de Vigia, remonta aí a 1725, se eu não me engano. Cada autor fala documento uma data, né? Também a tem respeito isso da também. terra chamada Vigia, né? E aí, mas se criou esse mito de que Vigia seria mais antigo que Belém, 6 dias antes, né? Mas não há registro oficial. Oficial não há, né? Não há. Entendeu? Mas já havia os índios, né? Os orientais aí, na Vigia. Que eram os donos da terra, os verdadeiros Os donos, da né? terra, Verdadeiros exatamente. Como donos. no Brasil todo, né? As várias nações indígenas que existiam no litoral. E com a chegada dos portugueses, depois franceses, holandeses, foram sendo empurradas para dentro, né, do território que era, na época, chamado de Pindorama, né? Não era Brasil. Os índios chamavam de Pindorama para essa Muito terra de antigo, Brasil. né? Os primeiros tempos. Então Né? existiam várias nações indígenas, né? E se estima-se que 5 a 6 milhões de índios existiam no Brasil à época da descoberta, né? Aqui do Brasil. E hoje não chega a 1 milhão, né? A população indígena. A gente reporta agora esse massacre praticamente, né? Do genocídio dos Yanomami, né? Da região de Roraima, né? E que o governo Bolsonaro simplesmente fez essa nação lá em Roraima, os Yanomami. E aí, Antônio, a questão dos barcos? O barco devido à zona do Salgado, essa Amazônia pesqueira, né? Aqui no norte. E essa é uma vigilenga, que é o barco, né? Que é característico dessa região da vigia ali, da pesca, né? A gente chega na vigia ali na parte do cais, mas a gente vê muito, né? Vigilenga. Então você reporta isso também. E talvez também a própria conquista, né, da área pelos portugueses. Eu acho que o que faltou, na verdade, em vigia ali, na história, é aqueles casarões, né, cara? Que são poucos que ficaram ali, né? A preservação do patrimônio, esse Também. patrimônio mais antigo, né? Infelizmente não tem um cuidado, né? Como na Bahia, né? Bahia, Maranhão tá tudo preservado, São né? Luís, né? Maranhão, Alcântara também lá no Maranhão. Mas aqui no Pará, Belém, por exemplo, não tem esse cuidado, né? Até em Belém também, né? Belém. Que tem muitos. Muitos casarões já estão caindo, principalmente nessa época de chuva, né? Alguns estão tomados por vegetação. E às vezes também por exemplo, você tem um casarão ali antigo, aí o proprietário não tem condições de mandar reformar, Também tem isso. aí tem que entrar o dinheiro público, né? Mas nem sempre tem essa boa vontade do poder público em Pois aí na vigia eles deveriam fazer isso, mas infelizmente, né? exatamente. Fazem.
Então, E entra a questão do comércio também, né? Lojas, os caras. sim, exatamente. Então, algumas lojas, por exemplo, fazem uma adaptação do prédio, né? Principalmente na parte mais de baixo, primeiro piso. E a parte de cima E até os se que, deixa os que preservada, mas ficaram em embaixo pé, não. olha ali, aquele mercado de carne na Vigia. Aquele ali é O prédio mercado antigo, de né? carne, É um prédio o que antigo foi aquilo feito lá? agora foi muito mal feito, né? Inclusive, se você for observar lá, tem várias infiltrações, principalmente do lado esquerdo do mercado. Quer dizer, você olha para o telhado ali, não foi foi um trabalho mal acabado, né? Como se fosse algo feito na marra, né? Talvez Pois é, então, deveriam ter deixado o antigo, feito uma reforma, tem pouquíssimo mesmo na Vigia. Né? mas fizeram uma coisa muito mal feita, né? E, Então é isso. infelizmente, assim, aquela beirada da Vigia também não tem uma... Não se faz, assim, um cuidado em manter aquele cais, né, preservado. Todo tempo tem que... A gente vê... Só faz dar uma deterioro- pinceladazinha ali e deixa, né? dar Só uma- pra... Tá deteriorado, né? Inclusive agora na parte do carnaval, agora aquela parte ali onde ficam os ônibus do interior, né? Até hoje não ajeitaram ali, né? Aquela parte que Pois caiu, é, né? tá complicado. E aqui de Porto Salto não tem nada a falar assim da história aqui, não tem? Porto Salvo eu não conheço muito, não. Entendeu? Eu não fiz uma pesquisa ainda a respeito do local. Mas o Paulo Cordeiro tem um material, um livro também. Ele é um historiador que escreve muito, né? Mas ele tem um material, um livro escrito só sobre Porto Salvo. Porto Salvo, né? Muito bom. Pois é isso Muito bom aí. de se pesquisar. Paulo Cordeiro é Vigiense, né? Paulo Cordeiro, historiador lá da Vigia. Enfim. Enquanto isso, a gente fica aqui pegando siri aqui, no rio de Porto Salvo. Eu jogo fora, né? Rio Guajará-Mirim, né? É um Guajará-Mirim. Né? Mas aqui Porto Salvo é a maior vila que tem nessa área aqui toda. Saindo lá da PA saindo 140 da do asfalto. Tem a Santa Rosa lá, que também é razoável o tamanho. E tem os outros povoados que são menores. Né? O Porto Salvo ele é mais antigo desses povoados, eu acho, né? Pode ser. Não sei, talvez sim, por estar mais aqui. Próximo do rio O aqui, rio, né? que esse rio é bem largo, né? Que é o rio que vai da Vigia, né? E os outros povoados são Dizem que mais... os jesuítas andaram por aqui, por esse rio aqui, né? Inclusive tem Passaram outra, pra Vigia, inclusive né? tem uma outra matéria aí que saiu recentemente de que a igreja de pedra lá de Vigia, ela não é a obra dos jesuítas, né? Saiu outra matéria. Cara, pelo amor de Deus. Então de que essa obra lá não é dos jesuítas, mas sim de uma comunidade católica que construiu aquela capela lá. Né? Não foram os jesuítas que construíram, não é obra deles, né? Então, as coisas vão se descobrindo com o tempo, né? A gente vai descobrindo documentação. Cada autor fala uma coisa também. O que a história quer é baseado em documentos, né? Não adianta ficar inventando, falando. Porque Vigia 1616. Aquela- Não tem documentação no navio, no barco que veio aí, pessoal, aí, de Francisco Cadeira Castelo Branco. Se não tem o diário de bordo, não tem nada anotado, então não adianta só falar. Segundo o senhor me falou lá da Santa Maria que aquela história da igreja, foram fazer uma reforma na igreja e o baú que tinha os documentos jogaram na água, parece, segundo ele. Primeiro que a E a pessoa que vai mexer num prédio desse que é histórico... Aí se perdeu a história original. Tem história Mexe que no o prédio, pessoal conta aí. na configuração, na arquitetônica do E prédio. mexeram lá, né, naquela igreja, né? Encontraram documentos. Então destruíram tanto os documentos quanto o próprio patrimônio histórico material que é o prédio, né? Pois é. Deveria ter sido consultado, não sei se foi. Consulta A o Secretaria de Cultura, Pois é, da o cidade, historiador, patrimônio sei lá. histórico, não sei se foi. Não me cabe aqui. Mas pra mim parece que não foi, né? Essa aqui do Porto Salvo eles não mexeram, eu acho não. Eles fizeram só Permanece intocável, só as reformas. as portas ainda de madeira, né? Como lá da Vigia, as igrejas. As duas igrejas antigas de Vigia são. Eu não sei se é original, né? Aquelas portas. A mesma coisa que você pegar a igreja de pedra de Vigia, Pois é. aquela igreja lá, que na realidade é uma sacristia, né? E a parte da nave, que a gente chama de nave, da igreja, foi derrubada para fazer a alicerce da matriz, né? Igreja matriz.
Era maior aquilo lá, era? Aquela área lá. maior, pô. É maior, sim. Então o que acontece é isso, cara. Fizeram a igreja aí, colocaram porta de vidro, colocaram concreto na arcada das portas e das janelas. E aí ficou totalmente desconfigurado, né? Trocaram as janelas. É, Mas é isso. Segundo falaram que a igreja ia cair, teve que fazer essa reforma. Não sei se é. cair por cair, cara, aquela lá de pedra de vigia também todo mundo fala que vai cair. Pois é, segundo. Aí foi Por isso que os fiz caras falar. mexem. Poderia ter mexido, sim, na estrutura, mas não tirar a forma como era, né? A imagem como era. Então é isso aí, Antônio. A fome já tá batendo e o siri nada aqui, né? Nossas linhas. E tem mais risco alimentando às vezes. Também acho que não. Camarão que é fino, né? Carne mole. Prefere carne mole ou carne dura? Isso aí. Mas é um